Boa noite, está começando mais um Câmara Saúde. No programa de hoje nós vamos falar sobre a campanha do Novembro Azul. A ideia é lembrar os homens para a importância de prevenir contra o câncer de próstata e também de outras doenças. E a minha convidada nesta noite é a médica Júlia Pastorello, especialista em cancerologia clínica, coordenadora médica do Centro de Oncologia do Hospital da Cidade e professora do curso de Medicina da IMED. Boa noite, Júlia, seja bem-vinda à TV Câmara. Boa noite, agradeço o convite por estar aqui com vocês hoje. Júlia, eu quero iniciar então a nossa conversa explicando para quem está em casa. A proposta então do Novembro Azul é semelhante à campanha que já aconteceu no mês passado em outubro, o Outubro Rosa. Isso, ela é uma iniciativa mundial de prevenção contra as doenças do homem e principalmente o câncer de próstata, sendo que ela é fantástica porque ela iniciou a partir da ideia do Outubro Rosa também e principalmente porque ela trouxe os homens para trazer um método preventivo para o seu dia a dia e para a sua qualidade de vida. No início, no mundo todo também se começou com um alerta à diabetes, então mais tarde a campanha também trouxe essa questão masculina e foram os próprios homens que levantaram essa bandeira. Isso, o que se tem de relato é que os europeus, principalmente, como uma forma de atenção à sua saúde, começaram a não aparar a barba no mês de novembro. E a partir dali houve uma disseminação da ideia, tanto que por muitos anos o símbolo da campanha do Novembro Azul foi o bigode, por causa dessa ideia da barba, da parte masculina. E ela acabou tendo uma disseminação mundial, já que grandes ideias acabam sendo adotadas por todos os países. E o câncer de próstata, ele continua sendo de maior incidência entre os homens. Explica pra gente o que é a próstata. Então, o câncer de próstata, ele é o tumor mais diagnosticado em homens, o tumor sólido, tanto no Brasil quanto no mundo, e as expectativas são muito sombrias. A ideia é que 1 em cada 6 homens possa desenvolver a doença ao longo da vida, então uma prevalência bastante alta da doença. A próstata, ela é um órgão masculino, presente no aparelho reprodutor masculino, e ela tem mais ou menos o tamanho de uma amêndoa. E tem 2 lobos, o direito e o esquerdo, e o tamanho de 20 gramas. Então, é mais ou menos essas as dimensões e a ideia que a gente tem que ter da próstata como órgão. E a incidência da doença, por que ela é maior em países mais desenvolvidos do que no Brasil? O que dá pra gente falar sobre esse tema é que as medidas de rastreio para o câncer de próstata, elas são muito diferentes nos países. Os Estados Unidos e a Europa, por alguns estudos populacionais que já foram feitos nessas regiões, não indica o rastreio de câncer de próstata como a gente faz aqui no Brasil. No geral, se discute individualmente, paciente e médico, sobre realizar ou não esse tipo de exame, por várias justificativas. Mas as principais é que a gente acaba diagnosticando doenças indolentes que nunca vão se tornar um problema clinicamente para o paciente, não iam alterar a sua vida, nem seu tempo de sobrevida, nem a sua qualidade de vida. E também porque muitos dos rastreios levam às biópsias desnecessárias. Então, o paciente passa por um procedimento doloroso, que tem riscos, e muitas vezes não é um câncer, é uma prostatite, uma hiperplasia prostática. Então, existe uma diferença nas indicações, e além disso, os países com maior nível educacional costumam também fazer mais diagnóstico de câncer e mais taxa de cura. Porque as pessoas, no geral, aquém das medidas de rastreio, elas cuidam mais da saúde. Elas têm mais percepção sobre sintomas de alarme e quando procurar um médico, e também são mais aliadas dos médicos para fazer exames de rotina ou ir ao médico para suas consultas de saúde. Então, essa soma talvez seja uma justificativa para essa pergunta. E no Brasil, certamente, a orientação precisa ser outra, Até porque as pessoas aqui costumam procurar um médico quando já estão sentindo que realmente a situação é extremamente preocupante. É isso mesmo. Existe uma mudança de mentalidade. A geração masculina do momento gosta de falar sobre saúde, participa de feiras de saúde, de debates. Várias empresas nesse mês já têm agendado conversas sobre câncer com seus pacientes e com seus funcionários, e também várias instituições estão fazendo também educação voltada para as doenças masculinas. Então, ocorre uma mudança de mentalidade também na nossa população. E até porque trabalhar a prevenção para o próprio governo se torna muito mais barato do que quando se combate a doença através do tratamento. A ideia é que
cada diagnóstico precoce poupe, em média, $20 mil, né? Então, que é o tempo todo de tratamento mais agressivo, com mais métodos. Então, quando se faz um diagnóstico muito inicial, a gente consegue poupar um grande valor dos cofres públicos em termos de tratamento. E essa doença ela é mais comum em que etapa ou fase da vida do homem? No geral, o risco de câncer de próstata ele começa aos 45 anos, principalmente em homens que têm uma história familiar muito próxima da doença, pais ou irmãos, e também na população que tem uma cor mais escura, a raça negra. A raça negra também tem um risco maior e os homens obesos. Então, esse grupo, já aos 45 anos, pode sim ter um diagnóstico da doença. E quanto às estatísticas de morte, o que a gente pode dizer então para quem está em casa? Um homem morre a cada 38 minutos no Brasil de câncer de próstata, mas o câncer de próstata é uma doença que tem anos de evolução. Então, mesmo quando se faz um diagnóstico de doença avançada, ela tem um tempo de tratamento muito longo e esse tempo se traduz em anos. Então, apesar do grande diagnóstico de câncer de próstata, a taxa de mortalidade não é tão elevada, porque em média 60% dos pacientes são curados com os tratamentos e mesmo aqueles que já têm um diagnóstico incurável, metastático, têm um tempo de sobrevida muito prolongado pelos tratamentos presentes e pela própria característica da doença. E Júlia, a próstata também tem um papel fundamental na fertilidade masculina. Na verdade, o câncer de próstata ele tem origem nos níveis de testosterona do homem. Ele responde à testosterona, o hormônio masculino. E quando se faz um tratamento cirúrgico, como prostatectomia radical, que retira toda a próstata, existe um risco de incontinência urinária, de sangramentos e de disfunção sexual. Então, isso é um risco que se sabe presente, mas que não vai ocorrer em todos os homens. Alguns podem ter dificuldades após a cirurgia. Quando se faz tratamentos hormonais, basicamente bloqueio hormonal, significa usar medicamentos, intervenções que diminuam os níveis de testosterona do homem, porque dessa forma se bloqueia a doença, se para o crescimento dela, se diminui o PSA. Então, quando se opta por esses tratamentos, uma das consequências e efeitos colaterais é que o homem entra em hipoandrogenismo, então seus níveis hormonais são baixos. Nesse sentido, ele pode ter a disfunção sexual, aumento do apetite, um pouco mais de cansaço e até mesmo a osteoporose. Então, existem sim efeitos colaterais que são explicados ao homem, mas que no fim se torna um risco-benefício. Então, a gente tenta sempre conversar sobre o que é mais importante naquele momento e sobre o que o homem pode perder ou não está disposto a perder, para poder decidir qual tratamento é melhor. Então, a questão da dificuldade ou não de urinar, então, não é o único sintoma e também não é o principal quando se fala em câncer de próstata. A maioria dos tumores da próstata são assintomáticos, porque o tumor ele cresce numa zona mais periférica da próstata, longe da uretra, que é a região que passa a urina quando ela sai da bexiga. Então, os homens eles costumam ter sintomas do câncer muito tardiamente. E esses sintomas podem ser sim relacionados à urina, e são eles irritativos, que é ardência para urinar, ter que ir no banheiro a cada 5 minutos fazer xixi também é um sintoma. Então, polaciúria, que é a urina muito frequente, disúria, que é a ardência para urinar, e até mesmo dificuldade de iniciar a urina, ou até mesmo trancar a urina, que são sintomas de retenção urinária. O homem pode ter sintomas locais e também em outros órgãos relacionados às metástases, como dor nos ossos, alteração no apetite, perda de peso, muito cansaço, perda da vontade de trabalhar, de sair de casa. Então, um homem com câncer de próstata inicial é assintomático. Um homem com uma doença mais avançada pode ter sintomas tanto na próstata como nos órgãos que ela pode acometer ao longo da disseminação da doença. No caso do homem que descobre então a doença, ela se manifesta de forma rápida ou ela tem toda uma etapa, assim, um percurso para se chegar à fase mais difícil de tratamento, digamos assim? Isso depende. O câncer de próstata é uma doença muito heterogênea. A gente gradua a gravidade daquela doença em riscos. Então, existe a doença de baixo risco, de moderado e de alto risco. E o que se usa para isso é o PSA,
Quanto mais alto o PSA, maior o risco realmente. E além disso, o Gleason, que é um score dado pela própria biópsia da próstata. Esses fatores determinam doenças que podem já ser avançadas, fazer metástases ósseas, ser incuráveis e evoluir de forma muito desfavorável. Mas, no geral, quando se gradua uma doença de baixo risco, o que se sabe é que essa doença ela vai ter uma evolução muito lenta e vai ser passível de tratamento. E o Novembro Azul também tem o objetivo de chamar a atenção dos homens, e faço esse alerta para quem está nos assistindo agora, para outras doenças além do câncer de próstata. A gente pode falar, por exemplo, do câncer de testículo, da própria depressão. O câncer de testículo, ele é uma doença de homens jovens. E esse sim é uma doença extremamente agressiva, que cresce de tamanho cada semana que você observa ele. Então, adolescentes, homens jovens, sempre tem que procurar o auxílio médico se encontrar alguma massa, alguma alteração na região do testículo anômala, que não existia anteriormente. E além disso, os homens, eles realmente talvez tenham um aspecto, um hábito mais fechado, e o que se sabe é que os diagnósticos de depressão vêm sendo muito frequentes nessa população, e que a depressão é caracterizada como maior, aquela que realmente leva a uma incapacidade para trabalho e para as atividades do dia a dia nas pessoas, em muitos casos. Então, é preciso olhar para o homem também como uma pessoa que tem sintomas, desenvolve doenças e precisa de ajuda, né? Porque, no geral, a gente tem a impressão que a mulher é quem procura o médico, tenta entender seus sintomas e tenta tratar o que acontece de alterado no seu organismo de forma muito precoce. Mas é preciso olhar para o homem de uma forma diferente, né? Não é incomum nas consultas quem falar é a esposa, né? O homem simplesmente ficar do lado e responder alguma pergunta mais básica. Mas, no geral, quem dá todo o parecer de como está a saúde dessa pessoa é a esposa. E isso não está correto, a gente precisa olhar para o lado e tentar falar diretamente com o indivíduo, né? Com o homem. E muitas vezes o homem ele não está manifestando o que está sentindo, mas ele guarda tudo aquilo que pode vir a se tornar um grande problema mais tarde, né? Muitos casos de suicídio hoje vêm aumentando em razão do próprio comportamento do homem de ter essa sobrecarga, né, no dia a dia. Historicamente, o homem ele tem um papel mais pesado na família, no trabalho, né? É claro que a mulher hoje em dia assumiu muito da chefia das famílias e também de cargos de gerência e trabalhos até mais masculinos vem acontecendo, mas historicamente o homem ele tem uma carga muito grande nas suas costas, em termos tanto da família quanto das responsabilidades no trabalho. E nós devemos lembrar disso. E, Júlia, uma coisa que a gente observa, posso estar errada, assim, mas é que os homens eles não têm aquela preocupação da mulher de fazer o check-up, ou seja, a gente, às vezes, pelo menos uma vez por ano, a gente vai ao médico e procura ver como está funcionando tudo no organismo. Essa ideia, ela é mais referente ao preconceito que se tem com uma possível doença que possa aparecer, ou isso vem mudando? Ela é verdadeira. Alguns estudos até dizem que o homem ele procura o médico por sintomas e não como uma forma de prevenção ou de cuidado de saúde. Eu acho que é uma característica da personalidade masculina e histórica, né? O homem ele nunca deixou de trabalhar ou manter as suas atividades por outro motivo. A mulher já às vezes tem um pouco mais de tempo livre, acaba tirando esse tempo para o cuidado da família ou dos filhos. Então é uma forma de vida um pouco diferente, mas com certeza nós estamos aqui para mudar, né? Para evoluir, para se tornar então melhor em termos de saúde no nosso dia a dia. Como a gente está falando em prevenção, quais são os principais exames assim que você recomenda para os homens ficarem atentos aí na sua saúde? Na verdade, as medidas preventivas, a gente fala muito do Outubro Rosa, do Novembro Azul, mas a medida preventiva ela ocorre no nosso nascimento. Quando o bebê nasce, ele faz o teste do pezinho e essa já é a primeira medida preventiva que a gente passa. Então, cada idade tem suas tarefas e seus cuidados, não é só a partir da idade adulta. E toda vez que a gente vai para uma consulta de saúde, existem exames indicados para aquela idade e existem cuidados que também são indicados para cada faixa etária. Mas para os homens especificamente, falando do câncer de próstata, o que é indicado é que a partir dos 45 anos, homens com uma história familiar muito importante da doença ou de raça negra, façam então toque retal e PSA,
já que muitos dos diagnósticos de doenças até mais agressivas são pelo toque retal com PSA normal. Então, os dois métodos, eles aumentam a eficácia da medida de rastreio. E a população geral, que não tem um fator de risco maior, deve iniciar o exame do PSA, que é um exame de sangue, né? O antígeno prostático específico é uma proteína liberada pela próstata na corrente sanguínea, que é medido no exame de sangue, junto com o toque retal, a partir dos 50 anos, e repetido de forma anual. Não esquecendo que deve-se fazer exames para tireoide, para diabetes, para o colesterol, para os fatores de risco de doença cardiovascular, como hipertensão, e além disso, que aos 50 anos também no Brasil, inicia o rastreio para câncer coloretal, que é muito importante tanto para homens e mulheres e deve ser feito por colonoscopia, que é um exame endoscópico que vê todo o cólon por dentro, todo o intestino e retira qualquer pólipo, traduzindo verrugas, né, que possam ter dentro do cólon, que são fatores pré-malignos. Ou também, se a colonoscopia não estiver disponível, o sangue oculto nas fezes, um exame de fezes com essa finalidade, também pode fazer um diagnóstico de câncer coloretal. Doutora Júlia, eu peço licença então para a gente fazer um rápido intervalo e em seguida nós estamos de volta com o programa Câmara Saúde, que hoje faz um alerta para os homens, né? Para os cuidados de prevenção ao câncer de próstata e outras doenças. É o Novembro Azul. É um minuto só, a gente já volta. A Câmara de Vereadores está com você. Está com a Verônica na consulta médica. Vai junto com o Cauã para a escola. Acompanhe o seu Arcério e a Dona Conceição durante o lazer. É pelo seu bem-estar que a Câmara trabalha. E é com a sua presença que vamos fazer mais pela nossa cidade. Vem participar, vem transformar, vem acontecer. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Transformando a vida de todos nós. Estamos de volta com o programa desta noite, que destaca a campanha do Novembro Azul, que busca chamar a atenção para os homens da importância de prevenção do câncer de próstata e outras doenças. E a minha convidada de hoje é a médica Júlia Pastorello, que é especialista em cancerologia clínica, coordenadora médica de oncologia ali do Hospital da Cidade e professora de medicina do curso da IMED. Júlia, voltando então ao tema que a gente está destacando ao longo deste programa, o histórico familiar. Se o paciente tem alguém com câncer de próstata na família, isso pode ter alguma ligação com a incidência da doença? É um dos fatores de risco mais importantes para o diagnóstico, principalmente familiares de primeiro grau, irmãos e pai. A gente falou ali também referente aos sintomas e também as formas de se identificar a doença, e a senhora falou a respeito do toque, né, retal, e também existem uns exames que hoje em dia são mais comuns também, né, que podem ser feitos para que o homem observe essa doença. Quando você tem dúvida de indicar ou não a biópsia da próstata, além do PSA e toque retal, se isso ainda, talvez existe uma dúvida maior em termos de diagnóstico, antes da biópsia também tem indicação da ressonância de próstata, que pode dar um fator a mais para indicar a biópsia com mais segurança, não levar um procedimento desnecessário. E é engraçado que ela é graduada da mesma forma que a mamografia, parecendo equivaler então em termos de exame de imagem como uma medida de rastreio, mas para casos isolados, não se pede para todos os homens. O ultrassom, ele também pode ser usado ou não? O ultrassom também, ele tem validade em ver o tamanho da próstata, se tem algum nódulo, se tem invasão das estruturas próximas da próstata, também pode ter sua validade. No caso do exame do toque retal, os homens atuais, eles ainda têm preconceito referente a esse exame ou não? Não costumo ver isso no dia a dia. Eu vejo homens conscientes da necessidade e até porque eu acho que o mito é muito maior do que a verdade. No geral, é um exame extremamente simples, feito com anestésico local, em que praticamente não se sente nada, né? E que pode avaliar tanto as estruturas do intestino quanto da próstata em conjunto. E quais são as principais alternativas que vocês aí oferecem ao paciente quando se descobre a doença? O tratamento, ele basicamente é
definido pela idade do paciente e a presença de comorbidades. Então, pessoas muito idosas que já têm problemas de saúde muito graves não são bons candidatos à cirurgia inicialmente. E aí a melhor opção é fazer a radioterapia da próstata, que também tem o seu valor em termos de tratamento e até mesmo de cura da doença. E nos pacientes jovens que estão muito bem de saúde, com certeza diagnósticos precoces devem ser encaminhados para tratamento cirúrgico da próstata. E o Sistema Único de Saúde também oferece um tratamento adequado para essa doença? O Sistema Único de Saúde oferece todos os tratamentos, tanto o tratamento cirúrgico, radioterápico e as manipulações hormonais e quimioterapia utilizado na doença mais tardia são oferecidos pelo Sistema Único de Saúde. E a gente tem a sorte aqui em Passo Fundo de ser um grande centro de saúde, então aqui também a gente tem os melhores profissionais e também mais acesso ao tratamento, doutora Júlia. Isso mesmo, tem vários profissionais já se especializando mais nas doenças geniturinárias e com certeza trazendo também, além dos tratamentos padrões que são utilizados, várias pesquisas clínicas na área de câncer de próstata para dar o melhor acesso aos nossos pacientes. Uma coisa que a gente observa muito também é em relação aos próprios cursos de medicina, né? A senhora como professora, então, no curso da IMED, os alunos eles começam a se interessar também muito por esta área. Sim, eu tenho alunos que nitidamente já têm uma tendência grande à urologia. Eu vejo isso nas aulas, até quando eu dei aulas de câncer de próstata, notei assim algumas tendências já dos alunos. E a verdade é que 3 faculdades de medicina em Passo Fundo só melhoram a nossa qualidade de saúde, porque estimula o estudo, estimula as melhores condutas, estimula um aprendizado constante pelos médicos, que na maioria das vezes acabam sendo professores de alguma dessas faculdades. E na presença do aluno, você consegue discutir mais os casos e com certeza tomar as melhores condutas. Então, também é importante a gente dizer, né, doutora Júlia, ao longo desse programa todo que a gente falou sobre prevenção, que câncer não é sinônimo de morte. As taxas de sobrevida nos países em desenvolvimento, elas já giram em torno de 60% a 70% dos casos. Então, independente da doença que se tenha diagnóstico, câncer hoje em dia é um sinônimo de luta, isso eu concordo. Os tratamentos são difíceis, tem várias etapas, mas nós vamos curar muitos pacientes. E para aqueles que a gente não conseguir a cura, o nosso grande propósito é tornar a doença crônica, que a gente possa então conviver com ela e dessa forma manter o tempo de sobrevida do paciente e a sua qualidade de vida também ao longo de todo esse percurso. E aí vem juntamente com o que a gente falou antes, né? A estrutura, excelência de medicina que a gente tem no nosso município. Normalmente esses pacientes são tratados por uma equipe multidisciplinar também. Sim, envolve muitos profissionais da área médica, o radioterapeuta, o oncologista, o urologista tem um papel fundamental, mais do que qualquer outra área dentro do câncer de próstata. E além disso, todo o acolhimento que ele recebe da equipe de enfermagem, de psicologia, nutrição, fisioterapia, isso faz com que alguns detalhes passem mais percebidos e também sejam associados à melhora da terapêutica, já que cada profissional acaba tendo um olho mais individualizado, né? Então a gente não consegue ter uma abrangência tão grande do que às vezes a equipe multidisciplinar como um todo. E alguns fatores também podem ajudar a prevenir, né, no dia a dia, como a própria alimentação, consumir alimentos mais saudáveis, ter uma rotina, né, de prática de atividades físicas. Sobrepeso, a obesidade, o sedentarismo são conhecidamente fatores de risco para o câncer de próstata, porque a gordura corporal ela é uma produtora hormonal. Então, os níveis de homens que têm mais quantidade de gordura corporal acaba sendo mais elevado. E, além disso, a forma como nós nos alimentamos parece ser um grande fator de risco para câncer, num geral, de forma global, inclusive de próstata. Existem os alimentos conhecidamente protetores, que são as verduras, fibras e vegetais. O tomate com o licopeno parece ser um grande protetor contra o câncer de próstata. E existem os alimentos conhecidamente cancerígenos, né, como os embutidos, os alimentos armazenados no sal, os alimentos defumados. Então, cabe a nós ter escolhas saudáveis e desenvolver um equilíbrio dentro do nosso dia a dia, que passa por atividade física. O sedentarismo piora a saúde de forma global.
tanto em termos de doença cardiovascular, pulmonar, neoplasias. Então, esse equilíbrio deve ser uma busca constante das pessoas. E o papel da família, então, durante o tratamento? A gente não pode deixar de falar também que é extremamente necessário, né, que a esposa, os filhos estejam acompanhando essa rotina hospitalar também e dando força, né, para o próprio paciente. Um diagnóstico de câncer altera toda a arquitetura da família. E é muito difícil lidar com essa família inicialmente no seu pior momento, porque não se sabe muito bem o que cada membro vai ter de obrigações de cuidados com aquela pessoa. Mas depois o que eu começo a perceber é que cada família tem uma pessoa que tem uma tendência para certa área. Então tem os mais cuidadores, tem os que cuidam mais da papelada, da marcação dos exames, dos remédios, tem os que sempre vêm na consulta, tem aqueles que têm obrigações diárias na casa do paciente. Então vai ocorrer uma organização natural e a família vai trazer aquela doença e vai conseguir lidar com ela. Mas isso não é algo para o primeiro dia, é uma construção que acaba ocorrendo com a família ao longo dos meses de tratamento. Uma das grandes preocupações dos homens, então, sobre o câncer de próstata é como fica a vida sexual, então, após o tratamento. Quais são os principais mitos referentes a este assunto? O mito é que o câncer de próstata acaba com a vida sexual. Existem situações em que é necessário manter, então, um nível hormonal baixo e que realmente determina a impotência sexual. Mas, no geral, ter passado por um câncer de próstata não significa ter dificuldades em termos de relação sexual. Muito pelo contrário, significa que foi feito um tratamento para preservar a função masculina como um todo. Mas é claro que cada situação é única e deve ser discutida individualmente com o paciente. E preservar com certeza o que é de mais importante, que é a vida. É isso mesmo, acho que quando a gente precisa fazer uma escolha, em termos dos efeitos colaterais, o mais importante é a gente pensar na cura, no que a gente pode atingir com aquele tratamento. Mas os mitos, eles devem ser quebrados. A gente trata um câncer para voltar à nossa rotina de saúde normal, a ter a nossa vida normal, e não o contrário. A gente pode ficar com cicatrizes por ter passado por um tratamento muito longo, muito difícil, mas essas cicatrizes talvez elas precisam nos fortalecer e não nos tornar piores como pessoas ou inferiores a quem não passou pela doença. Na verdade, uma pessoa que teve câncer, ela não precisa se esconder, ela tem que ter orgulho disso, porque ela é uma vencedora, né? E o que eu vejo às vezes é muito preconceito com as pessoas que passaram por um tratamento ou que estão passando nesse momento. Mas a verdade é que elas são pessoas que têm um grau até de superioridade às outras, porque com certeza, do ponto de vista físico e psicológico, enfrentaram batalhas que a maioria das pessoas não tem nem ideia. Infelizmente, o nosso tempo do programa hoje está chegando ao fim, mas antes de encerrar, então, eu gostaria que você desse uma mensagem final aos nossos homens e os telespectadores da TV Câmara sobre a importância, então, da campanha do Novembro Azul. Acho que o homem também tem que se amar e também tem que se cuidar, né? E quem se cuida, previne, faz métodos preventivos, vai ao médico, cuida da saúde em termos de alimentação, exercício físico, também cuida muito dos excessos, como o tabagismo, o etilismo, e a partir dali, eu acho que a gente deve igualar homens e mulheres nesse sentido, né? Todos eles merecem o mesmo cuidado de saúde. Júlia, muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Eu que agradeço por estar aqui hoje. E você que está em casa, a gente também agradece a companhia. Uma ótima noite e até a próxima semana.